Olá, amigos. Estamos reunidos para entrar em um outro tema de formação, no qual hoje nós vamos fazer a introdução para abrir os caminhos de uma nova etapa das formações para o ESID ou de qualquer cristão, qualquer católico que quer viver a sua fé. É o tema da santidade, mas não a santidade em abstrato, a santidade encarnada. A santidade, ela não está de moda hoje em dia. Não é um tema que se fale frequentemente. Não é um tema que se veja nem nos filmes, nem nas novelas, nem nas séries, nem na internet, nas redes sociais. Até de vez em quando se encontra alguma coisa, mas você tem que buscar muito para encontrar, porque a santidade não está de moda. De fato, as pessoas nem sabem hoje em dia o que significa ser santo. Muitos acham que é ter uma imagem no altar, né? Ser santo é uma pessoa que não faz nada, é uma pessoa chata, uma pessoa temerosa, uma pessoa fechada, uma pessoa tímida, uma pessoa que não se relaciona, uma pessoa que tem medo de tudo, uma pessoa do qual tudo é proibido, uma pessoa radical. Esses são estereótipos da santidade. Talvez por isso mesmo as pessoas não queiram ser santas, porque não sabem o que é a santidade, porque se soubessem, seria o maior desejo das suas vidas. O santo, a santa, é aquele que quer ser amigo, amiga de Deus. É aquele que conheceu ou está em processo de conhecer a Deus. E conforme vai conhecendo, vai se encantando, vai descobrindo as maravilhas de Deus, vai descobrindo que as maravilhas deste mundo, por melhores que sejam, são só um reflexo, uma faísca das bondades que existem dentro de Deus mesmo. O santo é aquele que descobre que todas as coisas no mundo estão em Deus, porque foi Deus que as criou. E as coisas que são ruins, as coisas más, são frutos dos nossos pecados, das nossas más ações. Ou seja, são frutos da ausência de Deus. Santo é aquele que descobriu que toda a sua vida está em Deus, que Deus pensou nele desde toda a eternidade, e por isso ele existe. Que é graças ao amor de Deus, Deus o amou tanto que ele começou a existir. E esse amor de Deus se manifesta também na vida das outras pessoas. E que Deus tem um plano maravilhoso e por isso criou essa pessoa. E essa vida é para ir descobrindo o plano de Deus e colocando ele em prática. O santo é aquele que descobriu que as coisas que existem no mundo são emanações de Deus, ou seja, estão em Deus. Todas as belezas, todas as maravilhas estão em Deus. Então, o que não será conhecer a Deus em pessoa? Não só as coisas de Deus, as pegadas de Deus, as imagens de Deus neste mundo. Então, ele quer se relacionar com Deus, quer conhecer a Deus. E que todas as bondades que existem nas pessoas são também fruto da presença de Deus. Tudo de bom que existe em nós é fruto da presença de Deus. Então ele consegue ver a Deus em todas as pessoas e em todas as coisas boas que existem no mundo. Santo também é aquele que pensa frequentemente na vida eterna. Não é que ele se desentenda desta vida, mas ele se dá conta que esta vida não pode ser só isso. Nós não fomos criados ou não existimos só para esta vida, mas que isso é uma preparação para algo que vem depois. Claro que tem valor em si mesmo, mas esse valor também está supereditado ao valor do que vem depois. É mais ou menos como o prefácio em relação ao livro. O prefácio tem um valor? Claro que tem, mas ninguém compra um livro pelo prefácio. O prefácio introduz o livro. Esta vida para o santo introduz a vida eterna. E a vida eterna é estar para sempre com Deus. Então é a vida que vale a pena se preparar. A preparação do santo, então, não é só para a vida profissional, não é só para formar uma família, não é só para realizar sonhos, não é só para ser feliz aqui nesta vida. Isso é muito pouco para o santo.
O santo está pensando na eternidade, está pensando na sua felicidade eterna, está pensando na felicidade eterna das pessoas que ele ama, está pensando na felicidade eterna das pessoas que ele conhece, ou das pessoas que ele não conhece, mas que ele passa a amar tanto que também quer que essas pessoas participem da mesma felicidade que ele está participando ao conhecer e amar a Deus. Para o santo, a vida eterna é tão importante que ela inclusive vale mais do que esta vida. Então a fé, que é o canal para a vida eterna, vale mais do que a própria vida. A fé é o passaporte para a eternidade, porque a fé é o que conecta o santo com a eternidade, é o que conecta o santo com Deus, porque é pela fé que nós vemos, escutamos, sentimos e experimentamos a Deus com a virtude sobrenatural da fé. Então, para o santo, a fé, inclusive, vale mais do que a vida e está disposto a dar a própria vida antes de pecar, antes de negar a Deus. Porque a fé vale mais do que a vida. A fé é igual vida eterna. E essa vida é preparação para a vida eterna, então vale a pena dar, inclusive, a própria vida antes que pecar, antes que negar a Deus, antes, inclusive, de ofendê-lo em algo pequeno. Isso é o que acredita um santo. Talvez até vocês já ouviram falar da palavra mártir, quem não escutou, né? O que significa um mártir? Martírio, uma palavra grega que significa testemunho, dar testemunho. O mártir é um santo que dá testemunho de que a sua fé vale mais do que a vida. E por isso mesmo ele é martirizado, ele é assassinado, lhe tiram a vida porque ele ama a Deus. Porque ele colocou a Deus por cima de todas as coisas, porque ele estava disposto a entregar a própria vida antes que negar a Deus, antes que pecar. Esses são os mártires. E ao longo da história nós vemos muitos testemunhos de pessoas que fizeram isso, de todas as idades, pessoas já muito idosas ou pessoas muito jovens. Veja, por exemplo, Santa Inês, 12 anos, Santa Maria Goretti, 12 anos, São José Santos del Rio, 14 anos, que estavam dispostos a dar a sua vida antes que negar a Deus, antes que pecar. E por que acontece isso, né? Porque o demônio odeia a Deus e odeia as obras de Deus e odeia aquelas pessoas que seguem a Deus e que amam a Deus, então o perseguem. O demônio se serve de pessoas fracas na fé, que se agarram a ideologias, que acabam perseguindo essas pessoas, achando que essas pessoas que querem seguir a Deus, elas são radicais ou estão apegadas a um esquema de vida que faz mal aos demais. Então, o demônio as incita à violência, ao ódio contra essas pessoas, a ponto de que as martiriza, as condena à morte, as tortura com torturas muito cruéis. E ainda assim, Deus concede a esses mártires a força para resistir. E eles resistem de forma heróica. Esses são os mártires. O santo também ama a vida. Para o santo, a vida não é uma prova, não é um lugar para se realizar, não é um lugar para ser feliz, não é um lugar para realizar emoções, realizar sonhos. Tudo isso vai acontecer na vida do santo porque Deus, ele quer o melhor para ele. Mas, sobretudo, para o santo, a vida é o lugar para amar a Deus. E quando você ama a Deus, Deus realiza em você todos os sonhos que Deus mesmo tem para você. E então você vai ser muito mais feliz do que se tentasse ser feliz por conta própria. Então o santo, a santa, se dedica a amar a Deus. Está apaixonado ou está buscando se apaixonar por Deus. E sabe que esse é o maior amor de todos. Por isso,
é o maior dos mandamentos, o primeiro dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E então, porque o santo e a santa ama tanto a Deus, ele ama também as pessoas. Ama as pessoas como elas merecem ser amadas. Ama os seus pais, ama os seus avós, ama os seus irmãos, seus tios, tias, ser casado, seus filhos, seus netos, netas. Ama as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão longe. Ama com um amor de benevolência, de querer o bem daquela pessoa, não um amor egoísta de se realizar. Eu quero o amor dessa pessoa porque ela me faz bem. Não, eu quero amá-la porque eu quero fazê-la bem. O amor do santo é um amor puro, transparente, porque está iluminado pelo amor de Deus. E por isso o santo, a santa tem uma vida espiritual muito forte. Dedica muito tempo à oração, porque é na oração que se realiza esse encontro do santo, da santa, com Deus. E Deus ilumina a sua alma. E isso, inclusive, quando o santo não tem vontade de rezar. Quando ele quer fazer outra coisa, quando ele está cansado, quando ele está sendo tentado, tentada. Mesmo assim, ele insiste, eu quero estar com Deus. Eu quero dedicar tempo para estar com Jesus na Eucaristia, para rezar o meu texto, estar com Nossa Senhora. O santo, a santa tira forças da oração. E então, a sua vida, ainda que pode estar cheia de sofrimentos, por doenças, por exemplo, por perseguições, por calúnias, por sofrimentos causados por outras pessoas, violência, violações, etc. Esse santo, essa santa é feliz, porque está cheio de Deus. Consegue ver nesse mal que está sofrendo um bem que Deus consegue tirar dessa maldade que está sobre ela. Está cheio, o santo e a santa está cheio de misericórdia pelas pessoas. E por isso o santo e a santa está sempre querendo levar a Deus aos demais. Às vezes pela palavra, mas a maioria das vezes pelo exemplo, pelo testemunho. Ele é feliz se as outras pessoas participam da mesma felicidade que ele ou que ela participam. Essa santidade ele não quer ficar só para si. Quer que outras pessoas desfrutem dessa santidade. E o santo e a santa também amam o mundo. Amam o mundo, mas não do jeito que as pessoas que não são santas amam. As pessoas que não são santas amam o mundo querendo desfrutar do mundo, querendo ser felizes, querendo viver emoções. O santo e a santa amam o mundo porque vê a Deus nas coisas bonitas, maravilhosas que o mundo tem. Percebe a pegada de Deus numa árvore, num pássaro, no nascer do sol, num pôr do sol, numa cidade populosa. Consegue ver a Deus nos corações das pessoas, nas manifestações das pessoas, na arte, na ciência. Consegue ver a Deus no desenvolvimento do ser humano, no esporte, no lazer. Então, o santo e a santa desfrutam muito no mundo, mas sem estar apegados a Ele. E se acaso perdem algo que antes tinham, sabem que é Deus que está no controle. Então não se preocupam. Sabem que Deus sabe o que faz quando dá e quando tira. O santo e a santa são homens e mulheres profundamente felizes. Por todas essas razões, nós queremos conhecer a vida dos santos. Queremos conhecer pessoas que encarnaram essas palavras que eu acabei de dizer. Será que era verdade? Será que existiram pessoas capazes de viver assim? Claro que existiam. Então nós queremos narrar um pouco da sua vida. E perceber também que o santo não nasceu santo. Ele nasceu um bebezinho como nós. Trazia o pecado original, foi batizado talvez como bebê ou talvez maior, vai depender da vida desse santo, que tiveram que crescer, se desenvolver, lutar contra o seu caráter, contra as dificuldades do tempo, contra as dificuldades do mundo, contra as tentações, se realizar, tratar de encontrar a vontade de Deus, tratar de se relacionar com Deus, da mesma maneira que nós tratamos de lutar pela santidade. Eles passaram por tudo isso. São pessoas normais.
mas que num dado momento se sentiram tocadas pela graça de Deus e se deixaram levar por Deus. E Deus os foi conduzindo pelo caminho da santidade. Essa santidade maravilhosa que se encarna numa pessoa, em pessoas, que nós vamos tratar de estar vendo nessa série sobre os santos. O mundo está cheio de pessoas más, mas também o mundo está cheio de pessoas boas. Ainda assim, meus queridos, isso não basta para que o mundo seja bom. O que o mundo precisa são de santos. Os santos são os verdadeiros líderes que movem o mundo. São os verdadeiros líderes que mantêm esse mundo ainda na sua existência. São aquelas pessoas que fazem a diferença, ainda que as suas vidas não sejam muito conhecidas. Porque o santo tem uma virtualidade de interceder diante de Deus pelo mundo. E Deus derrama suas graças sobre o mundo através da intercessão do santo, ainda que a sua vida não seja muito conhecida. Então pode ser que esse santo ou essa santa não tenha nenhum influxo a nível mundial. Pensamos, por exemplo, em Nossa Senhora. Ela era do interior, ela recebeu a visita do anjo quando tinha 12 anos e ficou grávida de Jesus. Ela não sabia ler nem escrever, ela passou a maior parte da sua vida educando o seu filho Jesus numa vida caseira, sem nenhum influxo no mundo. Depois que Jesus começou a sua vida pública, ela sempre esteve em segundo plano. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para a eternidade, ela nunca apareceu em primeiro lugar, ela não deu discursos, ela não fez pregações, ela não formava ninguém. E, contudo, é a mulher mais influente, inclusive é o ser humano mais influente da história da humanidade. Assim são os santos que salvam este mundo. Contudo, a vida dos santos não é para ser imitada. Nós não estudamos os santos para tentar ser como eles, porque existem tantos caminhos de santidade quanto pessoas na face da terra. Deus, quando nos criou, já pensou no nosso caminho de santidade. Aqui a palavra santidade pode ser sinônimo de realização. Ele pensou no caminho no qual nós nos realizaremos e realmente seremos felizes e cumpriremos uma missão que fará diferença no mundo e fará diferença para nós mesmos. Então, se a vida dos santos não é para ser imitada, para que nós vemos? Porque eles são caminhos luminosos. Eles vêm provar que o Evangelho realmente é um caminho de realização, de felicidade. E eles nos estimulam, porque nós muitas vezes encontramos santos que são parecidos conosco. E então nós pensamos, por que eu não? Por que eu não? Mas eu não vou tentar imitar o que aquele santo fez. Eu vou tratar de descobrir o que Deus quer para mim e eu vou me entregar com a mesma entrega com que aquele santo, aquela santa se entregaram. Nós buscamos imitar essa disposição de entrega, essa disposição de acolhida, essa disposição de escuta de Deus que o santo e a santa têm. E a partir daí nós colocamos em prática o que Deus nos está pedindo. Os santos abrem caminhos luminosíssimos para a nossa vida, que nos enchem de esperança. É possível ser santo. Inclusive, esperança de dizer, é possível ser feliz e se realizar no mundo de hoje, com todos os seus desafios, com todos os seus obstáculos e com todos os sofrimentos que você e eu estamos passando nas nossas vidas. Que as histórias de santos que nós vamos contar nessa série nos ajudem a querer ser santos e nos realizarmos no caminho da santidade nessa vida e depois, quando Deus nos chame, também na eternidade. Fenomenal!